Como vão todos? É um prazer estarmos aqui de novo para conversarmos hoje sobre um tema extremamente importante, a quem eu prezo muito, que é honrar a vosso pai e a vossa mãe. Então, isso está lá desde o início, né? Quando Moisés recebeu os 10 mandamentos no Monte Sinai, um dos mandamentos é honrar pai e mãe. É uma das leis divinas, um dos 10 mandamentos realmente que foram recebidos pelo grande Moisés, né? Toda a primeira revelação que tivemos. Então, e nós sabemos que honrar significa estimar, respeitar, acatar, venerar. E para isso nós devemos obediência e respeito, cuidado e assistência e gratidão. Não é só honrar, falar assim, gosto do meu pai e da minha mãe. Nós temos deveres para com eles. Nós temos muitos deveres, como vamos mostrar. Lá no Êxodo, já fala isso. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas a vida longa na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Depois nós vamos explicar um pouquinho por que ele fala que tem a vida vida longa na terra e não no mundo espiritual. Então, nós devemos honrar o pai e mãe, porque são eles que nos transmitem a vida e o conhecimento de Deus, que é fundamental para nós. Os pais, de certa forma, simbolizam a presença divina na nossa vida. O Deus é o Pai, é o Criador dos espíritos, é o nosso Criador de tudo que nós vemos. Mas os pais na terra, os pais terrenos, são os representantes dele junto a nós. Então, no Antigo Testamento já vem escrito isso, no Novo Testamento, nos Efésios também vem escrita a mesma coisa, no Levítico, Provérbios, no Antigo Testamento. Então, nós vemos que são várias citações evangélicas que vão mostrar da necessidade que nós temos de honrar nosso pai e nossa mãe. E no Espiritismo, Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, que chama-se Honrai a vosso pai e vossa mãe. Aí ele vai citar Marcos, Lucas e Mateus, quando ele fala, sabeis os mandamentos, não cometereis adultério, não matareis, não roubareis, não prestareis falso testemunho, não fareis agravo a ninguém, honrai a vosso pai e a vossa mãe. E aí ele fala no outro item, honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. E nesse capítulo ele desenvolve 5 itens que são muito importantes para a gente entender esse honrar pai e mãe. É a piedade filial, quem é minha mãe, quem são meus irmãos, a parentela corporal e a parentela espiritual, e a ingratidão dos filhos e os laços de família. Tudo para a gente compreender, então, o que a gente deve em relação aos pais. Na piedade filial, Kardec vai comentar que honrar pai e mãe é uma dedução da lei geral de caridade do amor ao próximo. Como é que nós podemos querer amar ao próximo se nós não amamos e honramos os nossos pais, que estão perto de nós, a quem nós devemos tanto? Né? E que é uma forma de amor que vai juntar o respeito, a atenção, a submissão, a condescendência, e que é o mais rigoroso preceito de caridade, né? E esse preceito, essa piedade filial, ela tem que se estender às pessoas que fazem também, às vezes, de pai e mãe. Às vezes, um pai adotivo, às vezes, uma tia na família, a avó, né? Ou até mesmo um vizinho, um amigo que cuida de uma criança na ausência dos pais. Todos eles merecem essa mesma atenção. E que honrar pai e mãe não consiste apenas em respeitá-los, mas também assisti-los, dar assistência a eles. Porque, sobretudo quando eles tiverem necessidade, proporcionar um repouso na velhice, cercar de cuidado, porque eles fizeram isso conosco na infância, toda, e nada nos cobraram. Nada. Há filhos que delegam para os pais um papel de quase serviçal em casa, de cuidado. Evidente que eles podem ajudar, mas não pode ser sobrecarregados com isso. E também reservam para ele na casa um quarto que assim não faz jus ao que eles merecem.
tem que ser um quarto confortável, porque quanto mais idosos eles estão, mais eles precisam desse conforto, né? E, sobretudo aqueles pais que não têm recurso, e nós devemos ampará-lo na toda a sua fraqueza que ele tenha, na doença, né? Porque lembrar que eles nos deram a vida moral e a vida material também, né? E que a gente tem que contar isso, tem que estar muito gravado em nós, esse tipo de honrar pai e mãe. Da mesma forma que nós temos que cuidar dos filhos, nós temos que cuidar daqueles dos quais nós somos filhos. Tem certos pais que não cumprem os deveres, né? Mas nem por isso os filhos podem vamos dizer assim, ficar contra eles, censurar, né? E evitar de dar-lhes um apoio, a caridade, o amparo, porque você vai, nesse sentido, você vai se descuidar da caridade e você vai fazer com eles o que eles fez com você. Então, é uma coisa que deve ser esquecida e você tratar dele da melhor maneira possível, né? Agora, por que Kardec comenta, por que Jesus promete como recompensa a vida na terra e não a vida celeste? Ele fala, então, para que você honrar pai e mãe, para que você tenha uma longa vida na terra. Porque naquela época, na época do Decálogo e depois, eles não sabiam da vida futura, eles não tinham ideia do mundo espiritual. O que eles queriam era a vida terrestre, a vida na terra. Eles queriam chegar lá na terra prometida, para onde eles foram levados, né, por Moisés, depois que saíram da escravidão do Egito, e onde Moisés chegou perto, avistando ao largo, mas sem chegar até ela. Então, tudo que eles queriam era isso, era a terra prometida, era as coisas materiais, que eles não tinham ideia do mundo espiritual. Mas depois, quando Jesus veio, eles já tinham os espíritos aqui encarnados já tinham chamado maioridade terrestre, para que eles, uma maioridade espiritual, para que eles entendessem um pouco além, entendessem o mundo espiritual. E Jesus chegou dizendo, meu reino não é deste mundo. Então, ele dando a devida importância às coisas materiais, mas que não era aquilo tudo. Ele falou da pátria celeste, falou de Deus, né? Então, honrai o vosso pai e a vossa mãe, não é a terra que ele promete aqui, mas o céu, ou seja, um mundo espiritual, né? Por isso que muitos se ressentem de quando Jesus falou, mas por que ele prometeu a terra, não prometeu o céu? É por isso, por falta de entendimento do povo naquela ocasião. Depois ele vai falar aquele episódio de quem é minha mãe, quem são meus irmãos, que vocês se lembram. Jesus estava reunido com um grupo que o acompanhava, uma determinada casa. Quando alguém chega e fala, sua mãe e seus irmãos estão lá fora lhe chamando. Aí ele vira e fala, quem é minha mãe, quem são meus irmãos? E olhando para que estavam assim assentados ao redor dele, ele falou, eis aqui minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Está lá no Evangelho de Marcos, por exemplo. Então, muitos acham assim que isso foi um distrato da mãe de Jesus com a mãe e com os irmãos, mas essas palavras podem soar estranhas se a gente não compreendê-las bem. Porque ali ele estava falando e Jesus não falava nada sem tirar um proveito. Não é por acaso que ele falava as coisas. Ele estava falando, sim, da lei de amor e de caridade. Ele estava falando que nós devemos amar todos. Ele estava falando do grande amor universal, da família universal. Que o pai, que a mãe e os irmãos dele não eram só aqueles que estavam lá fora, mas eram também todos aqueles que comungavam com as ideias dele. Né? Agora, muitos falam, e nós vemos até lá em João, no capítulo 7, que os irmãos de Jesus não lhe davam crédito. Era um espírito pouco evoluído. Nenhum deles o acompanhou no seu ministério, nenhum deles. E Maria não, Maria era muito terna com ele, muito cuidadosa,
né, desvelada para com ele, e era diferente. E isso não significa que ele também não tivesse uma grande ternura com ela, como ele várias vezes mostrou isso. E o fato dele ter falado naquelas circunstâncias que todos seriam pai e mãe deles, não significa que ele não estava honrando, né? Apenas era um outro sentido que ele dava às palavras. A bela fisionomia de Maria, que foi recebida, não é? Psicograficamente, né? E depois pintada, ela vem nos mostrar a ternura que tem nesses olhos. E o carinho que Jesus tinha com essa mãe. Por exemplo, lá nas bodas de Caná, que está lá no Evangelho de João, quando ele pede para ele resolver um problema que estava ali acontecendo, um problema familiar, que tinha acabado o vinho, umas bodas de casamento, ele falou, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Muitos falam assim, mas como é que ele chamou de mulher? Isso parece uma coisa que não é muito, vamos dizer assim, agradável. Não, falar mulher naquela época era chamar de senhora. É como se ele tivesse dito, senhora, que tenho eu contigo? Quer dizer, não está na hora de eu começar ainda o meu ministério. Mas ele atendeu-a. Ela mandou trazer os odres de água e ele transformou no melhor vinho do casamento. E na crucificação, nós vemos que João, lá em João, quando Jesus viu que ele próprio, João, e Maria estavam aos pés da cruz e vendo o sofrimento dela naquele momento, ele não quis deixá-la desamparada. Ele falou, mãe, aí está seu filho. E a João, aí está sua mãe. Então, naquela hora em diante, o discípulo a recebeu em sua família. Ela se tornou também mãe dele e ele também filho dela, que é a família universal. Num capítulo muito bonito do livro Boa Nova, que se chama Maria, cujo autor é Humberto de Campos, narra maravilhosamente bem esses últimos dias de Maria, até ela ascender, né, aos céus, como se diz. Então, no capítulo final, Jesus chega à casa dela, ela nem o reconhece, porque ele está um tanto vestido, assim, com panos, e depois ele chega perto dela e fala, minha mãe, venha aos meus braços. E acolhe, e depois pede para ela, dá uma incumbência muito grande a ela de cuidar dos suicidas, lá no Vale dos Suicidas. E ela vai, na união dos servos de Maria, ela vai atender ao pedido dele. E não lembramos também que com José, o filho também foi muito cuidadoso, ele era obediente, ele aprendeu a profissão com o pai. Quando houve aquele episódio de Jesus ter saído do templo com 12 anos, Maria, um indivíduo lá do templo, um sacerdote, falou que esse menino merece um cuidado especial, porque ele é especial. Aí a Maria foi pedir para eles darem uma educação maior a ele. E ele virou para a mãe e falou assim, mas eu já vim com a educação, com tudo que meu pai queria que eu soubesse. Mas ele falou, mas como ele prega a obediência ao pai, eu vou seguir o melhor de todos e vou ser obediente em casa. Enfim, ele falou isso. E ele foi aprender a profissão com o pai. Quer dizer, ele, o maior inteligência, o espírito mais evoluído da Terra, foi aprender a lidar na carpintaria do pai. E constituíram, então, a Sagrada Família, né? De tanta importância. Então, essa família universal que Jesus mostrou que nós devemos construir com o próximo, foi dado os ensinamentos dele naquela hora, que nós somos filhos do mesmo Pai, somos todos irmãos em Cristo. Somos todos irmãos, que essa diferença, e veio falar para a gente da diferença entre a parentela corporal e a parentela espiritual. Quando ele nos diz que os laços do sangue não criam forçosamente os liames entre os espíritos. Não, porque é aquilo que a gente conhece. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, e já vive muito antes dele, do espírito, né?
e foi criado por Deus, e são diferentes. Então, o pai e a mãe, eles fornecem aquele invólucro corporal, físico, que é muito importante, vão auxiliar no desenvolvimento intelectual e moral do filho e fazê-lo progredir. Mas isso vai ocorrer com a parentela corporal e muitas vezes só na parentela espiritual. Porque os que encarnam numa família, como parentes próximos, às vezes são espíritos simpáticos, ligados de outras vidas, que têm uma convivência já prolongada através dos séculos, às vezes. Mas também podem ser completamente estranhos. São aqueles indivíduos chamados estranhos no ninho, né? Que você não consegue conviver com ele dentro da família, ele parece tão diferente de todo mundo, tão diferente, afastados por antipatias, por ódios, que vieram de outras vidas, não é? Com antagonismo que eles ainda não conseguem superar, e que servem de uma grande provação, né? Então, não são na consanguinidade os verdadeiros laços de família. E nós sentimos isso às vezes, ou aqui ou no mundo espiritual, que antes, então, depois ou durante a reencarnação, que nós temos muito mais simpatia e comunhão de ideias com pessoas fora da nossa família. Porque somos ligados pela questão da afinidade e da sintonia. E por isso que quem não crê na pluralidade da existência, quem não crê nas reencarnações sucessivas e que não segue o que Jesus disse, é preciso nascer de novo para conquistar o reino dos céus, não entende isso. Não entende como que nascem duas crianças numa mesma casa, irmãos, e depois de algum tempo eles se odeiam. Eles degladiam um com o outro, ou entre irmãos, ou entre pais e filhos, ou entre outros membros da família, porque aquelas diferenças não vêm dessa vida, elas vêm de outras vidas. Então, é preciso compreender isso e tentar passar por isso, né? Passar e superar, porque superando é que nós vamos nos melhorarmos também. Não é, vamos dizer assim, perdoando o que o outro nos fez, nós estamos nos melhorando. Não é só dar a ele o perdão, não. Isso aí é um ato de elevação moral nossa também, né? Nossa também. Santo Agostinho vai nos falar, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que a ingratidão é um dos frutos mais diretos do egoísmo. Do egoísmo. E que revolta sempre os corações honestos. Mas que a ingratidão dos filhos para com os pais apresenta um caráter mais odioso ainda. E, como em todos os outros casos, o Espiritismo projeta uma luz sobre um dos grandes problemas do coração humano. É de entender isso. Como que se processa esse quadro de ingratidão de filhos para com os pais, de pais abandonando os filhos? É porque a família espiritual ali não está desenvolvida, né? E se os pais deixarem os filhos desenvolverem o egoísmo, o orgulho, mais tarde eles vão receber a ingratidão. Então, desde o mais cedo possível, eles têm que tentar desbastar esses sentimentos negativos. Tem que fazer tudo para o adiantamento moral dos filhos. Por isso, a família, que é a união, a célula, a união básica da sociedade, ela é o primeiro grupamento humano, primeiro segmento da coletividade, é num laboratório de experiências e aprendizado, uma verdadeira escola de educação dos espíritos, no diz Joana de Ângeles. É um instituto abençoado em que as criaturas se reencontram num programa de provas e expiações durante a sua vida. Com a reencarnação, nós podemos compreender as criaturas fazendo esforço para o seu próprio progresso moral, através de renúncia, através de boa vontade, da ajuda mútua e da tolerância. E pode explicar também a reencarnação esses casos de simpatia e antipatia, atração e repulsão, amor e ódio entre os seus membros, e que urge reparar e superar essas más tendências. Mas quando a gente fala nisso tudo, parece que a família é só um foco de lutas, mas não é, não.
é também uma fonte geradora de felicidade. Felicidade, se a gente puder compreender bem, quando há entre seus componentes a presença de uma iluminação espiritual. Então, a família bem constituída, ela vai levar essa felicidade para todos. Martins Peralva, no seu livro Estudando a Mediunidade, ele vai falar no capítulo 18 sobre tipos de casamento que existem. Qual família que vai ser constituída a partir daquele casamento? O que nós vamos legar aos filhos que nascem desse tipo de casamento e como que eles vão honrar o pai e mãe, dependendo do tipo de casamento que os pais tiverem. Ele fala, então, que o casamento é visto como uma união de propósitos que vão muito além da esfera material, né? Sendo um instrumento de evolução espiritual, que embora não haja nem rituais, nem cerimônias específicas para o casamento, né, no espiritismo, a doutrina espírita oferece uma compreensão sobre os diferentes tipos de uniões matrimoniais, baseado na evolução espiritual dos envolvidos. E assim ele consegue nos mostrar o seguinte: tem uns casamentos chamados acidentais, que são de almas menos evoluídas. Menos. São atraídas momentaneamente por uma atração física, pela beleza, né, pela simpatia e pelos interesses pessoais ou fuga de problema. Uma menina que quer casar para sair de casa, para não ficar sob o domínio de pai e mãe. Há uma ausência de um laço espiritual mais profundo que pode levar a dificuldades e desajustes. São famílias que se também desenlaçam, vamos dizer assim, com facilidade, que se desfazem com facilidade, deixando, às vezes, os filhos desprotegidos. O outro são casamentos provacionais, são muito comuns entre nós. Esses dois são comuns, esses dois primeiros. São uniões entre os cônjuges que possuem débitos uns com os outros. Aprendizado a serem resgatados juntos, com o objetivo de os dois evoluírem espiritualmente. São desafios, é o desenvolvimento do amor e da compreensão, e que podem melhorar com o tempo. Podem começar um casamento que parece que não vai dar certo, e depois eles acham um meio de conviverem, vêm os filhos, e de acertarem sua vida. Um outro tipo é o casamento sacrificial, que acontece quando o espírito mais evoluído se une ao outro com o objetivo de auxiliar no seu progresso espiritual e oferece apoio e amparo. Nós nos lembramos do livro Renúncia, né, que tem um caso de Alcione, que não precisava mais reencarnar, mas reencarna para que ela seja o amparo para uma pessoa que foi muito querida dela em outra vida. O casamento de almas afins reflete a união dos espíritos que já possuem afinidades, laços de amizade, buscando fortalecer esses laços e evoluir em conjunto. Ou seja, são famílias mais bem constituídas, em que as crianças têm um ambiente mais favorável para o seu desenvolvimento. E o último tipo, que é o mais raro, são os casamentos transcendentais. É a união de espíritos elevados que se encontram para realizar obras grandiosas em prol da humanidade, impulsionados por um amor profundo e evoluído. Dizem, e eu acho que acertadamente, que o casamento, por exemplo, de Kardec com Amélie Boudet era desse tipo, que os dois se empenharam na codificação do espiritismo e ela ajudou muito, não é? Então, a família é muito importante, é um grande desafio. A importância do amor, do respeito, da compreensão e da responsabilidade mútua. Ele é visto como uma oportunidade de aprendizado para todos que estão ali dentro. Pais e filhos também, né? A doutrina espírita fala também do tema da separação e reconhece que há casos que são tão difíceis que às vezes as pessoas se maltratam, se agridem tanto, inclusive com as crianças assistindo a esse tipo de comportamento, que é preferível a separação. Pode ser uma solução para a infelicidade, mas ela alerta que tem que incentivar o diálogo, tem que ter uma busca por soluções e manutenção
de uma relação estável para os filhos, se houver, é o que a gente deve buscar. Então, é a solução última, que é a separação. Então, nós temos a família de que precisamos, e ela faz parte da nossa programação reencarnatória, e nós devemos, então, prezá-la. E Joana fala que a família não é mais, então, resultante só genético, não. Ideais, sonhos, anelos, lutas contínuas, com aspirações sempre elevadas, nós temos uma aspiração de elevação moral para todos que estão ali, naqueles liames da família, né? Mesmo que eles não sejam tão afins conosco, nós temos que passar por essa fase para nós nos elevarmos também, né? Então, novamente falamos que aqueles cobradores nossos, ou aqueles que nós estamos cobrando, nós temos que nos ligar a ele, porque é uma experiência difícil você achar como reencarnar, você tem que prezar muito isso. São experiências muito reparadoras, que nós temos que aproveitar todo o tempo que nós tivemos aqui reencarnados. Então, Kardec vai perguntar por que o espírito encarnado perde a lembrança do passado? Você já pensou se a gente tivesse que passar por isso tudo, sabendo o que nós fizemos com alguém que está dentro da nossa casa, ou o que eles fizeram conosco? Não daria certo, seria muita dificuldade. Então, o homem, a resposta dos espíritos, o homem não pode nem deve saber tudo. Deus assim o quer na sua sabedoria. Sem o véu que lhe encobre certas coisas, o homem ficaria ofuscado, como aquele que passa da transição da obscuridade para a luz. Pelo esquecimento do passado, ele é mais ele mesmo, ele tem condição de usar o seu livre-arbítrio. Ele não consegue viver entre dois mundos, assim, com aquelas lembranças todas do passado e vivendo o presente. Por exemplo, um pai que hoje, no passado, matou o seu filho, como é que ele ia viver? Como é que esse filho ia encarar o pai? Então, haveria muita dificuldade, né? E mais, as lembranças que nós tivemos das nossas vidas passadas podem gerar gravíssimos inconvenientes. Por exemplo, nos levar a um orgulho muito grande. Tem muita gente que quer saber qual foi minha última encarnação, qual foram as anteriores, mas muitos só querem saber se foram príncipes, princesas, ou se foram pessoas da alta sociedade, não é? Então, isso seria um motivo de orgulho muito grande você saber que você foi uma alta dama da sociedade no passado e hoje está ali como uma pessoa com condições materiais tão ínfimas, igual você está agora. Ou seria também para humilhar, você sentir que você foi tão ruim no passado, foi tão humilde no passado, que hoje você não poderia estar gozando daquela situação melhor. Então, é por isso que é necessário e suficiente a voz da consciência e as tendências instintivas, para que não tire esse véu que encobre o passado, que é a gente pode chamar de uma beneficência. É aquilo que nos vai impedir de sermos mais infelizes e, pelo contrário, de nós termos o livre-arbítrio para escolhermos os nossos caminhos. Então, essa semelhança que os pais... O corpo vem do corpo e não moral. Se há uma semelhança moral, é porque são espíritos afins, que se juntaram na mesma família, né? Têm as mesmas inclinações. E o espírito do pai exerce sobre o filho, após o nascimento, uma influência muito grande? Sim, ele exerce. Ele tem essa missão de exercer. E ele vai ser beneficiado na sua volta ao mundo espiritual, se ele souber cumprir o seu papel. Então, os deveres dos pais os filhos são patrimônio superior que a divindade concede por empréstimo, através dos laços da consanguinidade. Porque nós só temos essa relação enquanto estamos aqui encarnados. Não sabemos como vai ser no mundo espiritual, nem em outra vida. Se eu continuarei mulher, branca, brasileira, ou se serei negra, o homem,
nascido na África ou em outro lugar. Então, isso nós não sabemos. De liberdade e responsabilidade. Os espíritos vão nos dizer que nós devemos cuidar dos filhos com tanto cuidado, porque nós estamos cuidando de nós mesmos. É a nossa redenção pessoal, da nossa consciência individual, pelas quais nós estamos prezando ao cuidar de quem nos foi confiado. E os filhos, em relação aos pais, têm que ter toda a gratidão possível. Nós já dissemos, os pais são representantes de Deus na Terra. Lhes deram a possibilidade do corpo físico da reencarnação, lhes deram também toda a instrução que eles precisavam e mereciam. Deram o carinho, deram o respeito, a dedicação que os filhos têm obrigação de retribuir. Não é? E mesmo que haja uma irresponsabilidade da parte dos pais, os filhos não podem abandoná-lo. E nós lembramos a Joana dizendo, Joana de Ângeles, que a ingratidão dos filhos para com os pais é dos mais graves enganos a que se pode permitir o espírito na sua marcha ascensional. Quer dizer, é uma coisa que é difícil da gente compreender, quando a gente vê no nosso mundo aqui, depois no mundo espiritual também, como um filho maltratando o pai, né? Então, ela fala, ama e perdoa e respeita os teus genitores. Foi uma forma da manifestação humana da paternidade divina. Quando eles são fortes, fique com eles em companhia, alegres. Quando eles estão fracos, doentes, dê uma assistência e sustentação de que ele precisa. Então, nesse momento, como uma homenagem aos nossos pais, onde quer que eles estejam, que eles recebam as nossas vibrações de carinho, de amor e profunda gratidão. E que Deus os abençoe. Obrigada.